Estamos começando mais um ponto de encontro pela sua TV RCA. Hoje mais uma entrevista sadia, cheia de informações. Todo este trabalho ele vai estar disponível em nossas plataformas e nas redes sociais. Portal RCA, o Facebook, o Instagram e também no YouTube. E hoje nós vamos conversar neste programa com um dos mais conceituados neurologistas de Araraquara e também da nossa região. Saber um pouco da sua carreira como profissional da medicina e da alegria viver de maneira incontida aqui em nossa Morada do Sol. Dr. Dario Baldo Júnior, uma alegria muito grande recebê-lo em nossos estúdios e nós vamos falar de neurologia. Tudo bem, Ivan? Tudo bem. Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você hoje. Bom, o que a gente pode dizer na apresentação do Dr. Dario Baldo Júnior é que ele é uma fera na neurologia e o comentário não é nosso, são das pessoas que têm uma convivência bem ampla com ele, como pacientes, por exemplo. Também os amigos falam muito da atividade que ele exerce aqui em Araraquara. Ele que é graduado pela Faculdade de Ciências Médicas, lá de Santos, da Uniluz. E isso aconteceu em 1997. E ele também teve uma residência médica em neurologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, concluída em 2001. Ele fez medicina do trabalho na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e medicina do sono pelo Instituto do Sono, a Unifesp. É mestre em biotecnologia em química medicinal e medicina regenerativa pela Uniara. Diretor técnico do Instituto do Sono de Araraquara. Está na neurologia, portanto, diante de toda essa carreira, há 23 anos, com atuação no tratamento das doenças neurológicas e na realização de exames de eletroneuromiografia e polissonografia. Uma carreira brilhante, doutor. Parabéns. Obrigado, é muito estudo, muito trabalho aí, né? Bastante coisa e a gente não para, né? Então, mas deu mais trabalho ou deu mais estudo? As duas coisas, né? É que o estudo, ele tem aquele desgaste mental, né? Mas o trabalho, além do desgaste mental, muitas vezes a postura na hora de fazer exame e ficar muito tempo em pé, às vezes em hospital, plantões que já fiz aí durante a vida, também vem um pouco dos desgaste físico também. Mas, doutor, eu estava observando no seu currículo uma atuação no tratamento de condições neurológicas com o uso de toxina botulínica, o Botox, Isso. Tão falado, tão propalado, né? E um trabalho que se realiza há 21 anos, como a espasticidade, os distúrbios de movimento, enxaqueca e outras condições neurológicas dolorosas. O que a gente pode trocar num português mais rasgado, tudo isso que foi falado? O Botox, como todo mundo conhece, né, que é a toxina botulínica, existem outras marcas, mas todo mundo conhece popularmente como Botox. Ele veio para o tratamento das doenças neurológicas inicialmente. O primeiro uso dele terapêutico foi para tratar o estrabismo, né, nos Estados Unidos, e aí depois veio o uso estético e depois amplamente levado para a área da neurologia e da reabilitação. Isso aconteceu no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Eu já tenho contato com a toxina botulínica desde 2002, né? Já uso no tratamento de algumas doenças neurológicas. E assim, basicamente, o que eu trato com o Botox, primeiramente, é espasticidade, aquela rigidez. O que é isso, né? É uma rigidez que o paciente, quando tem, por exemplo, um AVC, um traumatismo craniano, ou faz uma cirurgia do cérebro ou da medula que está ali na coluna, que pode ficar com os músculos enrijecidos, que muitas vezes as pessoas acham que é uma atrofia, e não é. Ele fica rígido, ele fica fraco, mas ao mesmo tempo rígido. E o Botox ajuda a relaxar essa musculatura, tornando aquele braço, aquela perna, o pescoço, alguns segmentos corporais, colocado numa posição mais anatômica, uma postura mais adequada,
melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes e melhorando o processo de reabilitação. Existem outras condições neurológicas que eu trato com o Botox, como alguns espasmos da face, que são algumas doenças, como o espasmo hemifacial, onde a gente tem contração somente de um lado da face, como se fosse um tique, mas não é um tique. Isso nós chamamos de distonia ou espasmo, né, em alguns casos. O blefaroespasmo, que é um piscar dos olhos de forma involuntária, pode ser de um lado ou dos dois, o Botox ajuda a diminuir esses movimentos também. Trato crianças, né, indivíduos já adultos também com paralisia cerebral, então aquelas crianças que têm aquela rigidez, né, que fica com uma postura ruim do braço, da perna, às vezes do pescoço, o Botox ajuda a relaxar e corrigir muito disso e ajudar essa criança, esse adolescente no processo de reabilitação. Né? E as condições dolorosas, né? Como principalmente a enxaqueca, nós temos a enxaqueca crônica, que pode ser beneficiada com o tratamento do Botox também, e outras dores, como por exemplo a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor na face, entre outras, né? E isso eu já faço aí desde 2002, né? Há 21 para 22 anos já. Eu devo confessar, sinceramente, que eu sou leigo no assunto, mas me surge uma pergunta neste momento sobre esses conhecimentos, eles estão interligados com a neurologia, quer dizer, o aprendizado está presente em cada situação que possibilitou sua formação médica nessa área? Sim, porque eu sempre quis trabalhar com músculos e nervos, né? Que é o que eu faço no dia a dia. Como, por exemplo, realizando o exame de eletroneuromiografia, que é onde eu investigo a solicitação de outros médicos ou de pacientes meus, doenças neuromusculares, como algumas neuropatias, que a gente chama, que são doenças dos nervos periféricos, e algumas miopatias, que são doenças dos músculos relacionados à área neurológica, né? E com essa formação veio junto o conhecimento do Botox, já lá, né, em 2001 para 2002, quando eu acabei a residência médica, onde naquela oportunidade veio um professor italiano para dar umas aulas em São Paulo e eu fui para conhecer, era uma coisa extremamente nova no Brasil, né, ainda naquele momento, e a partir dali eu acabei gostando, porque eu via que tinha tudo a ver com o que eu fazia e com o que eu queria desenvolver na neurologia ao longo da minha carreira e venho atuando assim desde essa época. Tá. O Dario ele está falando de uma atividade que ele está mais centrada agora. Mas o que faz efetivamente um neurologista na sua amplitude profissional e quais as doenças que são tratadas especificamente na sua área? Hoje no meu dia a dia, além disso que eu já falei, eu também atuo na área clínica da neurologia, ou seja, atendendo pacientes e tratando, fazendo diagnóstico, tratando essas condições todas. E a neurologia é a área da medicina em que vai cuidar das doenças relacionadas a todo o nosso sistema nervoso. Seja ele o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula espinhal, como também os nervos aí dos braços, das pernas, da face e tudo mais. E as doenças mais prevalentes, que a gente acaba mais tratando no consultório no dia a dia, primeiro as dores de cabeça, que é a queixa mais comum nos consultórios médicos de qualquer especialidade, né? Não tem um médico, seja ele da área que for, que não vai ouvir essa queixa do paciente, seja pelo problema da doença, um efeito adverso de um remédio, uma dor ali pontual por algum motivo, né? Então tem essas dores de cabeça e aí as enxaquecas estão aí nesse meio, as cefaleias tensionais, entre outras. E outras condições dolorosas, dores da coluna, né? A fibromialgia, que é uma dor que o reumatologista também cuida, os clínicos, mas o neurologista também aborda. Então as convulsões, né? Os pacientes têm crises epiléticas, as epilepsias, eu trato também. A doença de Parkinson, né, que hoje em dia a gente ouve falar muito, porque vão surgindo aí novas esperanças de tratamento, né, muita pesquisa. E aí outras doenças que são semelhantes, que causam algum tipo de tremor, porque nem toda doença que causa tremor é Parkinson. A doença de Alzheimer, que é um dos tipos de demência, né, existem outros tipos também, onde tem as alterações cognitivas, né, principalmente relacionado à atenção, à concentração e à memória, né? A esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante, que a gente chama, muito mais comum em mulheres jovens, em idade fértil, né? Para você ter uma ideia, de cada 4 pacientes, 3 pacientes estão dentro dessa característica, ou seja, sexo feminino, né, jovem e na idade fértil.
E alguns tumores a gente acaba avaliando, acompanhando. Muitas vezes a gente faz um diagnóstico de um tumor cerebral, por exemplo, e tem que encaminhar para o neurocirurgião para ele avaliar se há uma necessidade de cirurgia, por exemplo, né? E assim por diante. E aí a lista, né, de doenças que a gente cuida é grande. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas o senhor cuida disso, né? É que o capítulo da neurologia é muito extenso, tem muita coisa que a gente acaba cuidando, e com bastante dedicação já e com sucesso, acredito eu. Mas dentro disso tudo, eu ouço até mesmo com frequência a palavra mielina. Uhum. Qual a influência que ela tem dentro do sistema nervoso para que ela possa se apresentar como uma figura conhecidíssima? A mielina, ela nada mais é do que a proteína, digamos assim, que, entre aspas, ela é a protetora dos neurônios ali. Então, quando a gente tem um fio de eletricidade, tem a capa do fio, né, que protege de danos. Descascou o fio? Já temos problema. E a mielina é a mesma coisa. Então, quando nós temos perda da mielina, nós passamos a ver o axônio dos neurônios, que não é o corpo dele celular, mas é uma extensão, que é como se fosse a extensão do fio ali. Então, nós podemos, nas doenças neurológicas em geral, termos ou uma perda dessa bainha de mielina, que forma uma bainha, e é ela, quanto mais mielina no neurônio, maior vai ser a velocidade de condução elétrica através dele, né? E quando nós não temos a mielina, temos a perda dos axônios, que nós chamamos de dano axonal, que é quando a gente vai ter as doenças degenerativas mesmo, que levam até a morte dos neurônios e, consequentemente, aos sintomas que a gente vê em algumas doenças aí. Que seria um caso muito comum dentro da esclerose múltipla. Isso também, porque na esclerose múltipla o primeiro passo que ocorre é a desmielinização. Só que se nós não fizermos nada, vai acabar que depois essa morte dos neurônios também vai acontecer por um dano dos axônios, e aí com um quadro mais grave, com sequelas mais graves e um quadro mais difícil de ser tratado. No AVC, por exemplo, quando a gente tem a interrupção da circulação sanguínea numa determinada área do cérebro, o que nós vamos ter é morte dos axônios, morte de neurônios. E se não agirmos rápido na hora do AVC, podemos ter uma área maior e, consequentemente, sequelas maiores. Mas hoje em dia já temos tratamento aí disponível, tanto na rede pública como privada, para o paciente, nas primeiras 4 horas, principalmente 4 horas e meia do AVC, receber uma medicação que tente reverter totalmente o AVC, né? Observo, doutor, que a atividade do neurologista é muito ampla, com uma gama de atividades e de procedimentos, doenças, tal, que devem ser tratadas. Mas, especificamente, a pergunta ela está baseada no seguinte: dentro da neurologia, qual, assim, a atividade que mais é procurada, a doença que se apresenta com mais intensidade e a necessidade da interferência do neurologista? Em termos de número, a mais comum são as dores de cabeça, como eu falei, e aí vem as enxaquecas e as cefaleias tensionais, que são as dores tensionais, que não necessariamente tem a ver com a tensão muscular, né? É apenas o nome da dor. Em termos de número, são as mais frequentes, são o motivo pelos quais... Mais comum. É a mais comum, é o motivo pelo qual os pacientes mais me procuram, né? Procuram o neurologista. Em termos de urgência, digamos assim, ou seja, de emergência, onde que a gente tem que agir rápido, né? É quando o cérebro, ou a medula espinhal, ou o nervo, né, sofre um dano abrupto, intenso e com risco grave até de morte. Então nós temos aí o AVC, que tem que agir rapidamente, as infecções do sistema nervoso, como as meningites e as encefalites, né? Os traumas cranianos, assim como as hemorragias, que não necessariamente são causadas por traumas, como, por exemplo, na ruptura de um aneurisma cerebral, né? E na parte dos nervos, as neuropatias agudas, que a gente chama, principalmente a síndrome de Guillain-Barré, que causa uma paralisia flácida, que nós chamamos ascendente, começa geralmente pelas pernas e depois vai para os braços, que se ouviu falar muito aí agora na época do Covid, mas que também em períodos de número, como estamos agora aí, em número aumentado dos casos de dengue, pode ser bastante frequente agora também.
A Covid trouxe uma série de sequelas dentro da neurologia? Trouxe, não só no campo da pneumologia, né, por conta do sistema respiratório, os pulmões, mas também em várias outras áreas, com pacientes que ficaram com comprometimento renal, cardíaco, assim por diante. Mas na neurologia também não foi diferente, onde nós tivemos casos até de síndrome de Guillain-Barré, né? Não só causado pelo próprio Covid, mas infelizmente em raros pacientes pela própria algumas vacinas, né? Mas raro, um efeito raro aí da doença, da vacina. Como também alterações cognitivas. Pacientes, não só idosos, como mais jovens, depois do Covid, ficaram com alguma dificuldade de atenção, concentração e até de memória, onde a gente tem que ajudar a reabilitação desses pacientes aí. E dentro dessas questões relacionadas à neurologia, às doenças, qual é a função do exame de eletroneuromiografia no atendimento a esses casos? A eletroneuromiografia é um exame que consiste de 2 etapas. Ele examina os nervos e os músculos. Então, como nós temos o eletrocardiograma, que examina o coração, e o eletroencefalograma, que examina a atividade elétrica cerebral, a eletroneuromiografia avalia a atividade elétrica, então, dos nervos e dos músculos, né? Para examinar o nervo, a gente precisa fazer estímulos elétricos, né? Uma estimulação elétrica com um choquinho, para examinar os nervos sensitivos e motores, ou seja, os nervos que fazem a nossa sensibilidade e a movimentação e a força. E o músculo a gente examina com uma agulha fininha, né? Mas que não deixa de ser incômodo e indolor, mas suportável, né? Onde a gente vai fazer o diagnóstico dessas doenças. Então, por exemplo, no diabetes é comum nós temos a neuropatia diabética, que é uma complicação do diabetes, num determinado estágio da doença, onde você tem, principalmente nos membros inferiores, do joelho para baixo, e quando no membro superior, do antebraço para a mão, a diminuição de sensibilidade, presença de formigamento, às vezes sensação de choque e queimação, tanto na mão como nos pés. Essa neuropatia não só no diabetes, mas no alcoolismo, isso é bastante presente. Pacientes que fazem determinados tipos de quimioterapia, com algumas infecções também. Pacientes que passam por períodos de estresse grave, em ambiente crítico de UTI também pode ter esse tipo de problema. E por aí vai, a lista é grande, né? E aí a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, que eu acabei de citar, é esse exame também que faz o diagnóstico. Mas nas emergências, esse exame ele é praticamente dispensável para todos os diagnósticos. O paciente pode ser muito bem tratado com avaliação médica presencial, um exame neurológico, um exame clínico bem feito, para posteriormente fazer o exame e ver a condição em que está o caso do paciente. Ou seja, para tratar, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, não é obrigatório o exame, porque o diagnóstico ele é essencialmente clínico, né? Nós falamos de uma série de doenças, problemas relacionados à neurologia, mas deixa eu fazer uma pergunta. E quando isso relacionado, evidentemente, ao sistema nervoso, quando o camarada começa a colocar a garrafa térmica na geladeira, o que ele está sentindo? Qual é o princípio de uma doença típica a essa situação? A isso que acontece com a pessoa. Existem outras situações também, como guardar a chave na geladeira também, né? Também tem a chave? Tem a chave, não lembrar onde guardou um objeto, de repente quer falar uma coisa, fala, me deu um branco aqui, né? Então, esse tipo de alteração, ele não necessariamente é grave, né? A gente sempre vai levar em consideração todo o contexto em que a pessoa está naquele momento. Pode acontecer mesmo numa pessoa jovem, um adolescente pode fazer isso às vezes. Depende do grau de desatenção que ele tem. Mas tem alguma coisa relacionada ao Alzheimer, por Pode exemplo? ter. Na doença de Alzheimer, a gente vai ter ali um quadro, a gente tem um quadro de declínio cognitivo progressivo, que não necessariamente vai progredir de forma regular, pode passar períodos um pouco estacionado, até um pouco melhor, mas quando o paciente tem essa queixa, tem uma idade acima, principalmente de 60 anos, e principalmente se ele tiver acima de 60, não é muito não, e principalmente com histórico familiar, a gente tem que estar atento ao diagnóstico. E aí lembrar que
nem sempre tem o Alzheimer. Muitas vezes a gente tem alguma outra condição, como por exemplo, existem muitas manifestações neurológicas de outras doenças. Então, se a tireoide não estiver funcionando adequadamente, por exemplo, e a pessoa tem ali um hipotireoidismo, ou seja, a tireoide dela não produz o hormônio tireoidiano por algum motivo, ela pode ter dificuldade de memória. Se a pessoa tem um tipo de anemia, por exemplo, e essa anemia não está nada legal, está descompensada, a memória será afetada. Se a pessoa não dorme bem por algum motivo, e aí vem a medicina do sono, também, com o passar do tempo, a memória será comprometida. Se a pessoa tem uma disfunção do fígado ou do rim, ou seja, tem uma perda da função, ou por cirrose do fígado, ou cirrose hepática, né, que a gente chama, ou por um paciente mais grave com doença renal, que chega até a fazer diálise muitas vezes, pode ter alteração da memória. Um paciente com insuficiência cardíaca, por algum problema cardíaco, pode ter alteração de memória, porque o coração não consegue bombear adequadamente o sangue. O fluxo sanguíneo cerebral, que deveria ser 1, ele é menos, e aí acaba o cérebro sofrendo, porque o cérebro precisa de, essencialmente, oxigênio e glicose, que é o açúcar, para viver, digamos assim. E se a gente tem esse sofrimento ao longo do tempo, a memória vai ser comprometida. Se eu tenho um transtorno de ansiedade, irritabilidade, isso também vai me trazer consequência de alterações de memória. Então, veja, tem uma série de condições, tudo isso durante a consulta a gente vai conversando e vai questionando. Hoje não, já há muito tempo existem testes neuropsicológicos e que vão se aperfeiçoando cada vez mais, que são aplicados por neuropsicólogos, neuropsicólogas, né, na sua prática diária, e que nos ajudam a dar um diagnóstico, além dos exames outros, né, como uma tomografia ou ressonância do cérebro, entre outros exames aí. Tá vendo só, você que pediu para que eu fizesse essa pergunta da garrafa térmica na geladeira, vai ter que pagar a consulta o Dario, tá certo? Muito bem. Bom, como é feito e para que serve o exame de polissonografia? Esse está relacionado à medicina do sono, né? Então a polissonografia, ela é realizada no ambiente fora de casa, na maioria das vezes. Hoje já existem aparelhos que dá para ser feito esse exame, não de uma forma completa como a gente faz na clínica, mas de uma forma parcial no ambiente domiciliar. E a polissonografia, o que ela faz é verificar alguns parâmetros com a pessoa dormindo, onde ela tem eletrodos colocados aqui na cabeça, como se fosse um eletroencefalograma, eletrodos para ver a movimentação dos olhos, para detectar ronco, bruxismo, que é o apertar aqui da mandíbula, né? Cinta abdominal, torácica e abdominal, eletrodo na perna. Então é um monte de fio, um monte de cinta, onde o paciente fala, mas eu vou dormir com esse negócio todo? Vai. Se ele não consegue dormir porque está, inclusive, fora de casa, a gente cria ali o quarto na clínica o mais confortável possível. E nós oferecemos sempre também, com orientação de nós médicos do Instituto do Sono, o fornecimento de uma medicação que induz ao sono para que o exame seja feito de forma tranquila, né? Isso, se precisar, nós temos todo o aparato para isso. E que é um remédio que não interfere na realização do exame. Ele não traz falsos resultados se usar esse indutor para fazer o exame, né? E aí, o diagnóstico principal que a gente procura são os distúrbios respiratórios durante o sono, como a apneia do sono, que tanto se fala hoje em dia, onde você, para tratar, tem que usar o uso de um CPAP, que é uma máscara ligada a um compressor, né? Que é o equipamento que nós chamamos de CPAP, para tratar essa apneia do sono. Mas nós também fazemos esse exame pensando em investigar um bruxismo, pessoas que têm muitos movimentos de perna durante o sono, existem algumas doenças neurológicas que levam a isso também, né? Ronco, quando a pessoa tem só simplesmente a suspeita do ronco, é solicitado o exame para ver se é só ronco ou se tem apneia também, para o melhor tratamento, né? E é um exame que a gente não faz, por exemplo, para quem tem insônia. Então, veja, não tem jeito. Quem tem insônia não adianta nem ir, porque não vai conseguir dormir, né? Então, insônia é uma outra abordagem, né? Hoje nós temos tecnologias para insônia também, mas é uma abordagem totalmente diferente. Doutor, quem ronca mais, o homem ou a mulher? Olha, depende, né? Mas assim,
Normalmente a gente vê muito mais a queixa nos homens do que nas mulheres, por uma série de fatores, né? Geralmente o homem tem mais sobrepeso do que a mulher hoje em dia e a repercussão no organismo é maior, né? O hábito do uso do álcool aumenta bastante o ronco, o tabagismo, o hábito de fumar também pode estar influenciando e causar o início do ronco ou até mesmo a piora desse ronco, né? Mas e geralmente a queixa é assim, né? A esposa vai ao consultório e fala, não consigo dormir. Aí você pensa que tem insônia. Ela fala, não consigo porque meu marido ronca. E aí o problema não é ela, né? E aí nós vamos tratar o ronco do marido e aí todo mundo vai dormir. E essas questões são bastante frequentes no consultório, na clínica? Todos os dias. E o sonambulismo? O sonâmbulo, em que situação é que se dá isso daí dentro do sono? O sonambulismo, assim como outras condições, ele é uma doença, né? Pode acontecer dele ser algo fisiológico, uma reação fisiológica em determinado momento, mas o sonambulismo geralmente ele está embutido em alguma outra doença ou mesmo só no sonambulismo. E ele é mais comum em crianças e adolescentes, principalmente homens, né? Assim como outras parassonias que a gente chama. Existem outras doenças, outras situações, não só o sonambulismo. Tem o sonilóquio, que é aquela pessoa que fala dormindo, né? Entre outras aí. Na neurologia, na medicina do sono, a gente chama esse conjunto de doenças de parassonias, né? E o sonambulismo, ele tem que ser diagnosticado da forma mais correta possível, porque também existem métodos para tratar. Mas corre algum risco? Corre porque quando sonâmbulo, a pessoa pode manifestar o seu sonambulismo apenas sentando-se à cama e ficando ali sentada. Mas tem pessoas que se levantam e vão caminhar, vão fazer coisas. E existem relatos de pessoas que caíram de alturas, caíram e se machucaram, por exemplo, em escadas dentro de casa, né? E aí, esse é o perigo maior, né? Então, quando você tem o quadro de sonambulismo diagnosticado, você tem que tratar para que a pessoa não tenha esses episódios ou que tenha o mínimo possível e quem convive com essa pessoa vai ter que estar numa vigilância e supervisão assim mais intensa, né? O aparecimento da tecnologia tem algum tipo de influência direta sobre algumas situações na neurologia? Tem bastante, principalmente hoje as alterações cognitivas que a gente chama, né? Então, o paciente que fica muito tempo trabalhando com celulares, tablets, processadores, né, computadores ou notebooks, acabam ficando muito acostumados a isso, usando muito pouco, por exemplo, a escrita manual, o raciocínio lógico muitas vezes se perde porque o computador faz tudo por você, né? Então, enquanto a gente tinha lá atrás apenas a calculadora, hoje nós temos todos os dispositivos, inclusive relógios aí, né? E você tem computadores até no punho, né? No pulso aqui. E isso acaba nos deixando mal acostumados, digamos assim, e facilitando com que a gente tenha algumas dificuldades, né? Então, mas é evidente, então, que a tecnologia tem uma influência na resolução dos problemas hoje, porque antigamente não se tinha, no caso do sonambulismo, tantos recursos técnicos para que se apurasse a condição do indivíduo. Justamente. E aí a tecnologia, ao mesmo tempo em que ela nos atrapalha em alguma coisa, ela nos traz auxílio diagnóstico, muitos benefícios. E muito provavelmente, sem essa tecnologia toda que veio surgindo ao longo dos últimos 10, 20 anos aí, obviamente que a medicina evoluiu em pouco tempo, que ela não evoluiu em séculos, né? Doutor, dentro do Instituto do Sono, vamos dizer assim, algum caso curioso que apareceu para que vocês pudessem tomar a frente e tentar buscar uma solução? Lembra de alguma situação curiosa? Olha, curiosa nem tanto, mas grave sim, e aí até fica como alerta para todo mundo, que é o seguinte: na síndrome de apneia do sono, para a gente considerar uma apneia, a gente tem que parar de respirar por pelo menos 10 segundos durante o sono. E isso pode acontecer várias vezes durante cada hora.
E é normal e fisiológico que isso aconteça até 5 vezes por hora em qualquer pessoa adulta. Nas crianças o parâmetro muda pouca coisa. E se nós pararmos de 5 a 15 vezes por hora, é uma alteração leve dessa apneia. De 15 a 30 vezes por hora é uma alteração moderada. E acima de 30 vezes por hora já é um quadro acentuado. Então esse número a gente consegue marcar durante todo o período de sono. O problema não é só isso. O problema é o tempo que a pessoa chega a ficar sem respirar. E nós já tivemos alguns casos ao longo de todos esses anos aí, de indivíduos que chegaram a ficar sem respirar por mais de 1 minuto e meio durante o sono. Isso é extremamente longo, a saturação de oxigênio caindo abaixo de 70%. E aí nós temos eletrodo para ver o eletrocardiograma também, claro que não é eletrocardiograma completo, é um eletrocardiograma bem básico, onde nós vimos ali, na hora de analisar o exame, isso a própria técnica já tinha nos alertado logo na manhã do dia seguinte, que o paciente, por volta das 4 horas da manhã, ele chegou a ficar mais do que 1 minuto e meio sem conseguir respirar e fez uma arritmia cardíaca, dormindo, e uma arritmia cardíaca que se reverteu espontaneamente durante o sono, porque ele voltou a respirar. Então, nesse período prolongado de parada respiratória, quando nós voltamos a respirar, nós fazemos o que chamamos de ronco ressuscitatório. Na medicina, que é aquele ronco alto, que todo mundo escuta, parece que a pessoa está se afogando. E faz aquele barulhão. Porque a força que a pessoa faz para respirar é tão grande que faz esse barulho. Bom, enfim. Então, o risco dessa arritmia cardíaca, do paciente ter uma morte dormindo, é muito grande. Em que indivíduos nós vamos ter isso de forma mais grave? Em pacientes que estão com uma obesidade severa, né? Ou mesmo que não seja uma obesidade severa, mas com outros fatores graves, como hipertensão arterial, diabetes e assim por diante, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, porque se você tem alguém ao seu lado dormindo, que você conhece, que passa por essa situação, né, de pausas respiratórias mais longas e que, de repente, acorda com uma palpitação, uma batedeira, como a pessoa diz, é importante não só o exame, mas uma avaliação cardiológica bem feita, para ver se não precisa fazer nenhuma intervenção quanto antes. Então, isso em termos de gravidade, né? Bem, o doutor ele me faz lembrar aquela célebre frase, né? Morreu dormindo. Morreu dormindo. Coincide com isso? Coincide, pode ser. E muitas vezes, algumas vezes a gente vê pessoas, inclusive jovens, né? Tendo esse tipo de problema, né? E a apneia do sono, o maior impacto que ela causa na vida da pessoa, assim, no dia a dia, é como a pessoa vai ter uma má qualidade do sono, é no dia seguinte ter muita sonolência durante o dia, cochilar, pescar por qualquer motivo, digamos assim, né? Essa apneia, ao longo do tempo, pode fazer a pessoa ir ganhando peso aos poucos, né? Então já existem estudos que mostram que a partir ali dos 18, 25 anos de idade, um homem com apneia do sono, ele ganha, se ele não tratar, em média 1 quilo por ano, e a mulher cerca de 600 a 700 gramas de peso ao ano, né? Tem estudos aí de 10, 15, 20 anos que já mostram isso, né? Então, e aí a consequência que vem também com o peso, que a pessoa passa a ser hipertenso, diabético, um colesterol aumenta, um triglicéride, e aí vai. E aí a irritabilidade do dia a dia, dores de cabeça, dificuldade de atenção e de concentração, acaba não lembrando de nada. Isso acaba interferindo na rotina e nas relações de trabalho, e relações interpessoais, porque a pessoa fica irritada, né? Então, olha o que uma coisa só acaba fazendo na vida da pessoa, assim como também faz a própria insônia, né? Falou em obesidade, isso evidentemente vem da própria alimentação na maioria das vezes. Isso. A chegada de lanches, por exemplo, gordurosos, pesados, isso traz uma certa influência na obesidade e, consequentemente, no próprio sono da pessoa? Sim. Com o passar aí dos anos... Uns 50 anos, 60 anos para cá, né, que começou mais ou menos a aparecer. Principalmente quando nós começamos a adotar o hábito dos americanos, né, dos norte-americanos. Então, existem alguns livros, eu gosto muito de história, né, mas que
trazem paralelos, por exemplo, do período em que o Brasil copiava o europeu, né? E depois do período que o brasileiro, não só o brasileiro, mas sul-americanos em geral, mas o brasileiro mais, começou a copiar o hábito norte-americano, né? E com isso veio a mudança da alimentação, muito para alimentos processados, fast food, né? E aí a pessoa começa a ganhar peso com isso, porque a sua alimentação passa a ser predominantemente carboidrato e gordura, né? E aí a proteína ficou muito de lado. E obviamente que a gente está num país de uma desigualdade social muito grande, e a pessoa que tem uma condição, uma renda mais baixa, ele não vai ter dinheiro para comprar um alimento melhor e vai comprar um alimento processado, que é muito mais barato. Então hoje, o que é mais barato, né, para a mãe comprar para o seu filho lá na periferia? É um saco com 4 maçãs ou um pacote de bolacha, de biscoito, bolacha recheada, né? Então isso aí é o reflexo não só do hábito em si, como da cultura que vai se criando, mas também da dificuldade financeira, né? Da desigualdade que nós temos, né? Bem, doutor, nós conversamos aqui por aproximadamente 30 minutos. Acredito que tenha sido uma aula de medicina, principalmente no que está relacionado à neurologia. Somos gratos pela sua presença e deixamos à vontade para que possa transmitir uma mensagem, não apenas aos seus pacientes, mas principalmente à comunidade que vive hoje muito preocupada com essa situação neurológica. Uhum. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui com você hoje, né? A alegria é nossa. Em segundo lugar, agradecer a acolhida que eu tive aqui na região, né? Desde final de 2001, quando eu cheguei em Matão, né? Mas logo depois comecei a trabalhar aqui também e sempre fui muito bem recebido por todos. Não, e o Dario ele tem uma facilidade de comunicação, coisa incrível. Eu fiquei aqui conversando com ele e a coisa foi rolando, o assunto foi surgindo. Isso é uma demonstração não apenas de conhecimento, mas acima de tudo de princípios que podem contribuir muito na vida, na formação das pessoas. Eu sempre me preocupei na comunicação por conta do paciente, porque uma das queixas que eu mais vejo, e aí eu até vou deixar meu recado hoje dessa forma, que é o seguinte: muitos pacientes, muitas pessoas se queixam de que o médico não ouve, não toca, não examina, não conversa, né? Então, é importante que o ser humano, o paciente, entenda que os médicos também são seres humanos, são passíveis de erros, cada um tem sua personalidade, seu comportamento que foi construído ali ao longo da vida, né? Então, mesmo que você procure um médico que não conversa muito com você, não te examinou, né? Se você quer mesmo ter o cuidado daquele médico, conversar com ele sobre isso. Olha, doutor, eu sinto tal coisa, o que pode ser, e que o médico sempre explique para você tudo que está sendo feito, como está sendo feito, qual o objetivo de cada coisa que está sendo feita, né? Porque a relação entre o médico e o paciente, a confiança que tem que ter, tanto do paciente com o seu médico, como do médico também com o seu paciente, porque tem que haver uma confiança mútua, é só assim que você vai estabelecer um vínculo, vamos dizer assim, fiel, né? E que vai trazer sucesso aí ao seu tratamento e a melhora para a sua qualidade de vida. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença, agradecemos mais uma vez pela gentileza. E é evidente que foi de muita utilidade para a nossa população. Muito obrigado, doutor, e até a próxima, porque não vai faltar oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Ok, estamos encerrando assim mais um ponto de encontro aqui pela sua TV RCA.